Então, boa tarde a todos e todas os participantes. Obrigado pela presença. Eu queria fazer um agradecimento especial à professora Ana Cristina Dunker, que é uma psicóloga formada pela USP, diretora há mais de 25 anos da Escola Canadá Viva Vida. A Ana Cristina vai comentar o filme, depois nós vamos fazer uma conversa sobre o filme. Eu queria cumprimentar também e agradecer aos professores que fazem parte da coordenação do projeto Colinas de Saber, o professor Daniel Jorge, a professora Neívia, o professor Ilsoni. Agradeço a professora Teli também, que é a diretora da Escola Maria José. Em nome da diretora Teli, agradeço aos professores e estudantes da escola. Nós vamos então iniciar o filme, que se chama Nunca Me Sonharam, de Cacau Roden, né? Um filme que trata de um tema tão importante quanto ele é negligenciado, né? Que são os desejos dos estudantes da escola pública. Ele permite que a gente escute a escola pública pelas vozes dos estudantes, dos professores e gestores. Eu espero que a gente se reconheça nesses, digamos, personagens que vão surgir no filme, tá bom? Então vamos começar. A educação tem um valor intrínseco, pela beleza de você ver alguém pensando, pela beleza de você ver alguém sabendo, é a porta de entrada para 1000 outros direitos. Quer dizer, sem educação você não consegue nem garantir o teu direito à saúde, nem teus direitos políticos, porque você não entende a sociedade que você vive, você não entende você mesmo. Eu sempre entendi que a educação, a escola, era uma ferramenta fundamental de libertação. Não somente garantir a continuidade de valores que temos, mas com uma possibilidade, inclusive, de construir novos valores, novas possibilidades melhores de vida. E quando você chega num lugar onde você pode ter essa chave para abrir as portas, é algo assustador, porque é um poder que você tem. Você percebe quando uma pessoa sobe no palanque e tá mentindo pra você. Você percebe quando você abre um canal de televisão e você vê todas aquelas coisas que tá debaixo do pano. Tipo, nossa, esconderam isso de minha vida toda. Isso é a única coisa que não podem tirar da gente, nos roubar. Estudo, só isso. Só coloco isso na minha cabeça. Todo dia, às 6 horas da manhã que eu levanto, eu já penso no meu futuro. A ideia que se tem de um jovem da periferia, ou mesmo de qualquer espaço, de um sujeito pouco interessado, de um sujeito displicente, irresponsável, violento, que na verdade não é o que ocorre ali naquele espaço, né? Essa juventude, ela tá buscando. Não existe esse cara, esse jovem, cabeça vazia, que não quer porcaria nenhuma, como a gente fala. Não existe ninguém na sala de aula que não queira nada. A massa dos jovens que estão na escola pública, estão ralando, querem trabalhar, querem encontrar um emprego, querem poder estudar, querem entrar na universidade. E muitas vezes querem casar, ter filhos, né? Querem ser felizes, no mais o que eles querem é ser felizes. Porque não só eu, como todo mundo aqui, pretende ser alguém na vida. Não querem empregos como seus pais tiveram, porque é uma vida muito sofrida a vida das pessoas daqui, pessoas humildes. A sociedade se transformando, a escola querendo acompanhar, mas não está conseguindo, é o que eu estou vendo. A gente discute muito pouco os conteúdos que a gente trabalha com os alunos. De maneira geral, não são conteúdos... Não é que não são conteúdos interessantes. Pode até ser que sejam. O grave é que não são conteúdos importantes para o conhecimento da humanidade hoje. Os nossos jovens estão ficando de fora de uma festa, que eu chamo, que é a festa da humanidade de produção de conhecimento contemporâneo. Eu acho que a escola, ela tá aí querendo formar cidadãos alienados, que não questionam o que a gente está vivendo. Igual eu questionei meu professor de sociologia. Eu queria saber o que era ditadura militar. Você não aprende isso na escola. Porque eles querem que você aprenda aquilo que eles acham que você deve saber. Oprime a sua opinião. Às vezes você é criticado por pensar diferente de todo mundo. Você devia aprender a questionar tudo. É muito importante debate, porque às vezes você aprende muito com a opinião do outro. Tem professores que entram dentro da sala que não dão nem bom dia, que entram, passam a matéria e dane-se pra você, eles não estão ligando.
Eu acho que o professor ele tem que estar instigado para ele dar aula. Por que ele foi fazer a faculdade? Por que ele foi querer dar aula para pessoas se ele não quer nem olhar na cara delas? A gente é uma escola de descendência militar. A gente aprende a decorar. A gente não aprende a aprender. Foca muito na educação para a prova, para passar na prova, um vestibular, e esquece do lado humano, daquelas coisas que você vai ter que aprender socializar, aprender o natural. Mas que se resolve dialogando, conversando. As pessoas que mais precisavam ser ouvidas, elas não foram nem citadas nessa situação, que são os alunos do ensino médio. Eu tenho uma tristeza de falar porque é nosso e ver que uma coisa nossa ninguém liga é meio triste. Porque dizem que os jovens são o futuro da pátria. Só que o que eles estão fazendo para melhorar nosso futuro? Eu gosto da frase do Sartre, né? É o que eu fiz daquilo que fizeram de mim. Você tem um problema, você está ferrado, o mundo te espezinha, não te dá oportunidades. Aí o que você faz? Senta e chora? Ou você vai partir para a luta e tentar resolver o problema? Eu resolvi partir para a luta. Diante da impossibilidade, você para, a atuação cessa. Diante da utopia, a impossibilidade não é motivo para você parar. Você continua seguindo. É por isso que o homem conseguiu fazer uma máquina mais pesada do que o ar, voar. Por quê? Porque não era impossível, era apenas utópico. Eu não gostaria de mais adiante encontrar com nenhum aluno, nenhuma pessoa que desistisse de buscar os seus sonhos, porque um dia lá atrás eu desisti dele. E eu falo é daquela matéria que, se você me perguntar daqui a 10 anos, eu vou falar, poxa, eu tive uma professora que me ensinou assim, assim, assim. E essas são as coisas que marcam. Primeiramente, é o professor que te marca, não a matéria. Sim, o professor faz a aula. O professor faz a aula. Tem umas aulas que eu fico, porque eu gosto do professor, eu gosto da forma de o professor ensinar. Pra você entender, você guardar na sua mente, não no seu caderno. O que vai fazer com que esses estudantes percebam que é legal entrar em sala de aula e que esses professores percebam que quando o estudante entra em sala de aula, ele não está abrindo uma jaula, não está entrando para uma diversão. Eu entro em sala para me divertir. Aí a gente diz assim, olha, professor, o senhor quer dar aula de matemática? Tire seus alunos de sala de aula e leve para o laboratório, né? Mas a escola não tem laboratório, professor. O prédio da sua escola é laboratório de matemática. Mostre para os meninos os ângulos, certo? Na cumieira das construções, você tem triângulos. E aí eles aprendem o conteúdo através de uma música, de uma paródia, de uma poesia. A gente descobriu que aquele que você não dava nada por ele, só tira nota baixa, não quer nada, não participa, não faz atividade, tem um monte de ocorrência, ele é o melhor da turma. Aí naquele dia à noite, o Guilherme falou assim, caraca, ninguém nunca acreditou em mim como o André acreditou. E dali pra cá, esses moleques, 60% deles passaram de ano, 20% estão em dependência em alguma disciplina e os outros 20 ficaram reprovados. Porque tinha que ficar reprovado, não queria salvar o mundo e nem vou conseguir. E nem é a minha pretensão. Mas eles perceberem que eles mudaram de vida e alguém acreditou neles, foi a deixa para eles mudar. Esses moleques estão hoje na escola, são os mesmos que não depredam mais a escola, inclusive ajudam a escola. Semana passada eu pintando a sala, um deles veio, professor, quer que a gente ajude? Aí vieram para ajudar a pintar a sala. Então, o rendimento está ligado diretamente à gestão, está ligado diretamente a como você trata o aluno. Se quando eu converso com o diretor e todas as mazelas que tem naquela escola ele debita na conta do aluno, isso não é um bom gestor para mim.
Para mim, a característica principal de um bom gestor é gostar de gente. A gente tem que ver, acima de tudo, gente que está ali. Ele já está nessa formação aqui, que eles estão, que é marcante na vida deles. Isso é muito importante. E tá chegando nossa Raia JL tá chegando, pessoal. Eu sempre gostei muito de conversar, de ouvir, né? E compreender como que esses meninos enxergam a escola. Aí foi dessas conversas que surgiu a questão de reativar a rádio, de nós podermos organizar essa biblioteca igual está aqui hoje, né? Às vezes eles olham pra gente e é como se fosse aquela luz no fim do túnel. Eu não posso, de maneira alguma, dizer pra eles e cortar isso deles. A gente, além de sentir, né, o tempo de cada aluno, a gente também precisa compreender os sonhos de cada um. E muitas vezes a gente quer, assim, quase que impor que aquele menino saia do ensino médio e vá direto para a universidade. E às vezes aquele menino quer terminar, quer só ser agricultor, você é motorista de caminhão. Tem um menino que quer ser vaqueiro, por exemplo, que é uma profissão que é bem comum aqui. Tudo bem, vai ser um vaqueiro, seja um bom vaqueiro, vai ser um caminhoneiro, seja um bom caminhoneiro, porque nosso Brasil também precisa de caminhoneiro, precisa de vaqueiro. Assim, mas seja bom naquilo que você faz, seja um bom cidadão para esse mundo também. Quando você enxerga o lado humano do aluno, o saber, de uma forma geral, ele tem mais significado. Eu não vou ser só um glossário para explicar as palavras difíceis de biologia. Isso faz com que eles tenham a visão de que tem alguém por eles. Compreender o jovem tem que ser uma metodologia, tem que ser uma ferramenta de trabalho. O afeto que eu não tenho em casa, eu acabo tendo aqui. Então, para mim, traz um conforto maior, tanto para mim estudar e me preparar para o Enem, para o futuro, vestibular, universidade, tanto como minha vida hoje, o meu bem-estar físico e mental também. Os professores acreditaram em mim até no último momento. Me ajudaram a acreditar e a sonhar. E isso me ajudou também a refletir sobre as minhas condições, de onde eu estava e de onde eu poderia chegar. Eu não tinha perspectiva de vida, não tinha perspectiva de futuro. Ganha um professor que melhora a sua prática, ganha o aluno que consegue se compreender e compreender também o que está acontecendo, ganha a sociedade que, a partir do momento em que o aluno se transforma e, consequentemente, transforma o meio em que ele vive. Então, todos saem ganhando nessa história. Acho que a maior mediocridade que tem na nossa profissão é pensar pequeno demais, pensar negativo demais também. A moçada hoje diz, não é isso, né, gente? A gente quer relações muito mais horizontais, nós queremos construir coletivos, a gente quer aprender em redes. Tem uma revolução hoje na educação que ela está sendo feita pela juventude. E o autoritarismo, infelizmente, é uma fraqueza, as pessoas entendem isso, né? A hora que eu grito, eu estou mostrando que eu não sei resolver o problema de outra forma. E se eu não tenho a visão do outro, eu não consigo identificar o que não está funcionando. Se a gente está pensando na nossa juventude que a gente precisa salvá-la urgentemente, ou é todo mundo junto, ou todo mundo perde. Os parceiros são os pais, são os alunos, são os professores, são os amigos da escola, são as entidades que a gente tem, são as associações. E todos têm que colaborar para essa gestão, né? É o maestro, você tem que saber gerir a orquestra, o líder é extremamente sensível e o ouvido tem que estar atento a tudo e trabalhar em harmonia. Porque uma orquestra sem ser harmônica... Bom, boa tarde. Queria dizer que é muito emocionante para mim imaginar que a gente possa estar conversando tão longe
uns dos outros, né? E pensar nas realidades diferentes. Quando a gente vê o filme, ele traz isso de uma maneira muito forte, né? Das diferentes possibilidades que a gente tem no país, e pensar que a gente pode encurtar um pouco as distâncias pode ser um grande trabalho. Quando você fala, Jarbas, queria agradecer o convite, e quando você fala não vamos conversar muito antes, a minha ideia é que a gente possa fazer deste encontro uma grande conversa, né? Eu vou falar um pouquinho aqui o que eu fui pensando desde que o Jarbas me convidou para estar aqui, e ele me falou algo sobre a gente assistir o filme e pensar um pouco sobre a escuta com os jovens dentro da escola ou fora dela, enfim, a partir de todas essas questões do filme, né? E como eu já de cara me coloquei a pergunta de como fazer isso à distância, né? Eu acho que a gente tem vivido uma realidade muito diferente, essa do mundo virtual, e eu não me canso de me espantar com as possibilidades que a tecnologia nos trouxe e que a pandemia nos tirou, né? A ausência do contato, né? E aí, quando eu penso que eu vou conversar com pessoas que eu não conheço, né? Eu fui tentar conhecer vocês um pouquinho, entrei na internet para saber quem seriam essas pessoas que estão aí do outro lado, né? Em que algo sobre o Maranhão, sobre Colinas, sobre a Escola Maria José. Fiquei muito desejosa de conhecer, né, a cidade de vocês. Eu não conheço o estado do Maranhão, sempre quis ir, mas sempre pensei em São Luís, sempre pensei naqueles lugares mais Lençóis, enfim, que a gente tem mais notícia, né? Mas o quanto é incrível você conhecer, né, cada pedacinho também do país tão grande, um país tão gigante, com tantas diferenças mesmo, né? Quando vi as coisas sobre a Escola Maria José, eu fiquei muito tomada também pela ideia de que vocês estão num novo espaço de escola, né? E um espaço que, pelo que eu vi, é bem legal, bem montado, muito gostoso de pensar o que é mudar, né? Uma escola, construir o seu próprio espaço de um outro lugar, de outro jeito. E eu tenho vivido isso com a escola da onde eu venho do mesmo modo. Então pensei, nossa, essa é uma aproximação que nos, em alguma maneira, nos torna mais parecidos. Eu estou a ponto de, desde o começo da pandemia, a gente começou a ver o prédio novo da escola se erguer, e até o final do semestre que vem a gente deve mudar de sede. Hoje a gente é de uma escola que tem 4 unidades separadas, porque a gente não tinha um lugar que coubesse em todos os alunos. Agora a gente vai ter uma sede única, com desde os bebês até os alunos do ensino médio no mesmo prédio. É uma escola particular aqui em São Paulo, que tem mais de 40 anos e que a gente tem uma genética de ser uma escola muito do coletivo, né? Uma escola que tem ela, ao longo de sua história, ela foi sendo a junção de 3 outras, né? A gente foi se juntando ao longo desses 40 anos e criando uma escola cada vez mais apta a lidar com as negociações e com os coletivos e com a ideia de uma escola democrática, enfim. A administração da escola é toda feita por um colegiado e que vai se esparramando em novos e outros grupos de decisão dentro da escola para que ela possa, de alguma forma, pensar num modelo de gestão mais compartilhado, mais democrático, ainda que seja uma escola particular, né? A gente tem uma preocupação em formar alunos com
uma visão crítica do mundo, atuando por meio de uma proposta humanista, né, e contemporânea, com a possibilidade de manutenção das diferenças dentro da escola como um bem e não como uma questão, né? Então, quanto mais a gente puder lidar com as diferenças entre os alunos, considerando cada um, né, com suas capacidades, dificuldades e sonhos diferentes, a gente entende que melhor do que, de alguma forma, uni-las e uniformizar todo mundo é manter essas diferenças como um bem fundamental para que a gente possa trabalhar e criar uma escola mais progressista em alguma medida, enfim. A gente tem também uma lógica de uma escola aprendente, né, como diz Alicia Fernandes, e por conta disso temos um centro de estudos, que é o Centro de Estudos Madalena Freire, que é uma tentativa de abrir os muros da escola para o compartilhamento dos saberes pedagógicos e os saberes construídos dentro da própria escola com outras escolas. Então, estar aqui para mim é muito legal por pensar nisso, né? Pensar o quanto a gente pode e deve trocar, né, experiências. Não acredito que exista um modelo que deva ser transferido de um lugar para o outro, né? Mas quando Jarbas me convidou, eu pensei que mais do que falar sobre como era a escola de onde eu venho, eu gostaria muito de ouvir como é de vocês, né? Saber como foi que os meninos escutaram, os alunos e alunas que estão aí escutaram o filme, né, e pensaram sobre suas questões, como os professores que estão presentes também vão identificando ali possibilidades do seu trabalho, enfim, acho que a ideia de escuta sempre implica na possibilidade da gente se abrir mesmo para escutar e para estar com o outro, né? Eu acho que a minha função na escola tem sido de facilitadora desse coletivo. Então, ainda que eu seja a diretora da escola, a gente tem uma relação, uma discussão constante na escola sobre hierarquias, sobre as relações de poder, sobre como que as decisões se dão, justamente para que a gente possa tentar horizontalizar as discussões e trazer as vozes diferentes para o coletivo, né? E eu fico sempre como um elo de conversa, né? Que trago, eu brinco que eu sou um pouco a fofoqueira da escola, porque eu conto para um segmento como o outro está trabalhando, eu faço com que um belo trabalho de um grupo de alunos possa ganhar visibilidade na escola para inspirar o trabalho de outras pessoas, enfim, né? E acho que é um pouquinho isso que eu vim me propor a fazer aqui junto com vocês, né? E pensar em conversar com vocês e saber do que acontece por aí, né? Tem a ver também com uma fala do La Roça, que é um filósofo da educação espanhol, que a gente tem como uma grande inspiração também, né? Que a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca, né? Então não basta eu falar aqui um monte, vocês escutarem como uma aula, né? Se a gente não fizer disso um encontro de fato, algo que nos atravesse em alguma medida, né? A mim e a cada um de vocês, enfim, ou àqueles que isso for possível de ser feito. Quando eu falo da Madalena Freire, ela é filha do Paulo Freire, né? Portanto, a escola tem uma inspiração freiriana muito forte, e a Madalena Freire foi e tem sido nossa formadora durante toda a trajetória da escola. Então, já há, se não 40, pelo menos 30 e poucos anos, né, uma boa parte da escola faz formação com a Madalena Freire, em alguns momentos de uma maneira mais intensa. Agora ela tem vindo para a escola fazer essas formações de maneira mais esporádica. Ela está dirigindo um projeto incrível no Rio de formação de professoras das creches das comunidades no Rio,
né, um programa de uma ONG, não ligado ao governo, mas que tem produzido efeitos bastante importantes na formação das pessoas que estão atuando diretamente com as crianças em quase todas as favelas do Rio, né? São pessoas que cresceram naquelas comunidades, que estudaram dentro da própria comunidade, seguem morando na comunidade, mas que têm formação e estão atuando nas creches como educadoras e estão ali no curso com ela, resgatando a possibilidade de autoria e de reconhecimento do seu próprio saber sobre o que fazem e como estão atuando ali, né? Então, ela nos empresta seu nome para o Centro de Estudos e nos vai sempre servindo um pouco como norte daquilo que a gente vem refletindo sobre a educação ao longo desse tempo todo, né? Sobre o filme, eu fiquei pensando muito numa oscilação entre momentos de bastante esperança, né, e outros momentos em que a educação é vista como um problema, né? Essa é uma frase que é dita no próprio filme. E fiquei pensando que temos uma realidade que é uma macro-realidade muito complexa, muito difícil, né? Que todos sentimos na carne a questão das diferenças. Acho que a pandemia recrudesceu isso ainda mais. Mas também momentos em que a possibilidade do singular, do pequeno, né, vai ganhando força, em que eles dizem, né, nos pequenos gestos que a gente vai conseguir mudar, cada escola tem que ter um sonho, né? Eu acredito muito nessa possibilidade de que a gente encontre soluções locais, né? A gente olhando o Brasil do tamanho que é e do jeito que as coisas vêm caminhando, cada vez fica mais difícil da gente imaginar uma solução em que todas as escolas possam estar numa posição de estabilidade, de autoria, de condição de trabalho para os professores, de boas formações, de um bom atendimento aos alunos, enfim, de uma maneira uniforme, né? Se a gente não levar em consideração as diferenças regionais e as diferenças que são produzidas pelas pessoas que estão ali, pelos indivíduos que estão ali, né? Pelo desejo de cada um em fazer esta diferença, eu acho que a gente não vai chegar muito longe se a gente não apostar nisso, né? O fortalecimento das boas experiências, que também é uma frase do filme, né? Eu acho que é trabalhar com a ideia de micropolítica, né? Tentar fazer com que a representatividade e as soluções se deem ali nos espaços pequenos que temos, nas invenções e nas ousadias que temos, como essa de vocês, né? De organizar uma conversa num sábado à tarde, para falarmos de um filme improvável, né, que não circula nos grandes centros, que não fala daquilo que todo mundo quer ouvir, né, mas que nos abre muitas possibilidades de discussão. Então, acho que é fundamental isso para a gente pensar nas transformações da educação mesmo. E aí, pensando sobre a escola, os adolescentes, a escuta, né, como essas relações se dão dentro da própria escola, né? Como olhar para esses jovens. Eu trabalho com um grupo de jovens muito pequeno, a escola tem 800 alunos na sua totalidade, mas é muito mais forte na educação infantil e no Fundamental 1, então no ensino médio a gente tem 70 alunos, mais ou menos, né? E ali a gente consegue ter, portanto, um contato muito mais próximo com esses jovens para pensar e para estar com eles no caminho das propostas e como é que a gente vem trabalhando, né? Mas, de toda forma, a partir do filme, a gente vai pensando nessa juventude como um momento de ruptura,
né? De sofrimentos, promessas e tempestades, né? Fico doida para ouvir os jovens que estão aí, para nos dizer como eles se sentem representados por essas falas, né? Em algum momento, uma das estudantes do filme diz: parem de olhar para a gente, né? Deixa a gente um pouco sem tanta nomeação, sem tanta suposição, né? E, ao mesmo tempo, um título que diz, né, de uma questão social grave, que é a sensação de que estes jovens não têm um futuro porque a gente não sonhou para eles um futuro possível, né? Acho que esta é realmente uma questão nacional, né? Política importante, mas, ao mesmo tempo, como a solução me parece ser também no particular, me parece que esse é um imperativo ou esta afirmação é uma afirmação muito mais do coletivo do que dos individuais, né? É claro que para cada um desses jovens que aparecem no filme e para cada um dos jovens com os quais a gente trabalha cotidianamente, alguém o sonhou, né? Ainda que não sejam voos longos, não sejam voos altos, né? Ou que não sejam voos socialmente reconhecíveis, como estudar advocacia ou medicina, né? Existe ali um desejo de futuro traçado, né, para cada um, e que, por outro lado, também vivemos, junto com tudo isso, o peso dos sonhos dos nossos pais, né? A gente sabe o quanto é nessa fase da adolescência que a gente começa a reconhecer que nos sonharam coisas que a gente não estava sonhando para nós. E que aí a gente vai ter que, de alguma forma, fazer essa ruptura, né? É aí que a gente começa a pensar que talvez a gente não tenha lugar, que talvez a gente não tenha futuro, de que talvez a gente não saiba muito bem o que fazer, porque aquilo que nos colocaram como opção não é necessariamente a nossa, né? Ou, em alguma medida, mais tarde, talvez a gente reconheça que, no fundo, no fim, a gente foi trilhando estes caminhos também, de alguma maneira, né? Representado, os nossos sonhos também são representados nos sonhos daqueles que tiveram atrás da gente, né? Que vieram antes. E o quanto eles vão dizendo no filme da importância da escola como um lugar em que esse sonho pode circular de alguma forma, né? É o sonho do coletivo, de um grupo de jovens, né? Quando a gente pensa que a escola é o lugar do coletivo por excelência para quem tem idade para ser estudante, né? E é ali que eles vão construindo esses sonhos, tomando para si, ressignificando, falando sobre eles, enfim, né? Então, a importância e o quanto para a gente que está ali trabalhando com eles, né? A responsabilidade que é garantir que eles possam tomar rumo nas próprias mãos, né? E aí no filme falam sobre a relação instrumental com a escola e com o saber, que eu acho que é contra isso que temos que lutar sempre, né? Claro que a escola e o saber instituído pode nos ajudar muito a conseguir coisas na vida, né? A usar este saber para este ou aquele fazer, mas não é disso que se trata, né? As meninas que aparecem no filme dizendo eles não querem que a gente pense, eles não nos ensinam a sermos críticas e tal, e elas estão sendo absolutamente cuidadosas e críticas e capazes de bons argumentos para dizer, nós aprendemos. A gente ainda não está reconhecendo que a gente aprendeu isso na escola ou com estas pessoas que construíram o nosso currículo, mas são falas muito fortes e muito contundentes de que mesmo que a escola queira que a gente não pense, a gente pensa, né? Mesmo que exista um acordo ruim, né, de reprodução de uma ignorância que nos afasta de brigarmos por novos direitos, brigarmos por uma situação social melhor, ainda assim
né? Isso aparece, isso vaza e vem à tona, né, na fala dessas meninas. Eu fico pensando sempre que a escola é um espaço de ampliação dessas possibilidades, né? Tem a ver com circulação de ideias e tem a ver com escuta. Nesta hora, eu acho que a escuta na escola, né, é a construção desse coletivo e é a ideia de que a gente está fazendo circular, né? É só quando a gente fala sobre aquilo que a gente está pensando ou sobre aquilo que a gente aprendeu que a gente escuta de fato aquilo que a gente aprendeu, né? Quando a gente diz para o outro sobre a gente se dá conta de muitas coisas. Esse é o processo da análise, né? No caso de uma psicanálise, e esse é um processo da vida cotidiana, né? Das pessoas que podem, de fato, conversar e falar de si, e que podem, de fato, escutar o outro, né? Se pôr à disposição para prestar atenção no outro. Acho que a escuta é fundamentalmente prestar atenção no outro, né? É se deixar surpreender por algo que está fora do script. Está lá acontecendo uma situação absolutamente normal. Algo rompe com isso, algo aparece de uma maneira diferente do que a gente esperava, e isso produz um efeito novo de saber bastante importante dentro da escola. Então, eu costumo dizer que o trabalho com o erro na escola é o melhor lugar da escuta. Assim como é o ato falho, né, numa lógica da psicanálise, em que você vai falando, e aí quando você fala alguma coisa que não era o que você queria dizer, ali está o que você queria dizer de fato, em alguma medida, né? Não necessariamente ipsis literis, não necessariamente aquilo que você deixou escapar é completamente aquilo que você queria dizer, mas tem alguma verdade ali, tem algo que você queria dizer naquela fala. E eu acho que quando a gente erra, também, né? Quando a gente está escrevendo um texto e escreve algo que não era aquilo que o professor estava esperando ler, ele está você está dando ao professor a oportunidade de entender como você pensa e o que você pensa, né? E ali, né, que aonde a gente poderia simplesmente colocar um X de errado e mandar a pessoa refazer, a gente também pode entender por onde está indo o pensamento do aluno e o que ele, como é que você pode intervir para que ele vá caminhando para uma construção de um saber mais sólido e não aquele do erro, né? No meio de um exercício de matemática, em que o aluno vai colocando lá as etapas do seu pensamento, aonde aquilo falha, se o professor está atento, se o professor escuta aquele erro, ele vai identificar o que o aluno não aprendeu. Não é só distração, né? Não é só que o aluno não estava nem aí com o que estava fazendo. Ele está te dizendo como ele pensa. E em alguns momentos está te dizendo que pensa diferente ou pensa errado. Se isso for uma resposta concreta, né? No caso de uma resposta matemática, tem certo e errado, em outras situações mostra só a individualidade do aluno mesmo, né? Se a pergunta é muito fechada, né? O erro pode te mostrar, por exemplo, uma pergunta errada, né? Eu costumo usar de exemplo para falar sobre isso, um exemplo clássico com uma criança muito pequena, uma criança de 6, 7 anos, você pergunta para ela, um carro tem 4 pneus, 2 carros quantos pneus tem? E a criança responde 10. Se você não está prestando atenção no que você está fazendo, você diz, está errada a sua resposta, a resposta certa é 8, risca e apaga e põe o número certo. Se você duvida de você mesmo, né, se você se permite levar sustos na vida, você pergunta para ela, por que você está falando isso? Pode ser que não seja exatamente que ele errou, pode ser que você tenha errado na pergunta. E aí a criança responde, você esqueceu do step. Né? Quando a gente
se dá conta disso, a gente identifica que o erro estava em quem perguntou e não em quem respondeu, né? E quantas vezes a gente não responde e está errado porque você não prestou atenção na resposta. E a resposta estava apontando um erro na pergunta e não na resposta. Então, isso, nos mais velhos, é muito mais difícil da gente contar bons exemplos sobre isso, porque a complexidade do que é perguntado é muito maior, né? E a complexidade das respostas também, mas um bom professor de cada uma das disciplinas deveria ser capaz de identificar como pensam seus alunos nestas disciplinas e escutar ali, né, na resolução dos seus problemas, das suas tarefas, das suas perguntas, né, o que esses meninos estão tentando nos dizer quando fazem determinadas perguntas, enfim, da ordem das perguntas do conhecimento e da ordem das perguntas sobre a vida, né? Muitas vezes você identifica através dessa escuta um sofrimento que pode ser bem tratado, né? O que significa um aluno que se desinteressa, o que significa um aluno que entristece, né? Em que momento a gente consegue estar atento o suficiente para perceber que algo saiu do script. Este algo que saiu do script pode ser um primeiro indício de que algo pode acontecer de fato mais grave, né? Por exemplo, nos casos em que a gente tem alunos com sofrimento profundo, né? Alunos que se suicidam, ou alunos que se machucam, ou alunos que param de comer, né? Quais são os sinais que a gente pode escutar, né, antes para produzir alguma intervenção possível, algum contato possível, para que eles se aproximem e possam falar, né? Possam fazer circular esse sofrimento, ganhar. A gente sabe que se ganhar voz, se ganhar contorno na arte, ou se ganhar contorno no saber mesmo, isso pode deixar de ser um sofrimento paralisante e se transformar numa energia para transformação, né? Uma energia para você avançar e seguir adiante. O que mais que pensei? Que eu acho que a gente também precisa ensinar os alunos e alunas a escutarem, né? E a se darem conta de como eles aprendem, porque a escuta também é um jeito de aprender. Quando você está ali ouvindo muitas informações e não está conseguindo captar, na verdade, do que se trata, e em algum momento a gente brinca que caiu a ficha, né? A gente brincava no tempo que ainda existia orelhão, a ideia de que não, fez sentido e aí agora tem uma conexão aqui. Isso é um jeito de escutar, né? Isso, se você percebe que você passou por este processo, você pode analisá-lo de uma maneira muito específica e ficar mais hábil para a próxima vez, entender que você vai aprendendo assim também, né? Que você vai aprendendo a partir de reorganizações daquilo que você escuta de qualquer forma, né? De que você está exposto a informações e que em algum momento ela fez sentido. Que momento é esse? O que ele produz em você para que você possa dizer que ali alguma escuta se deu, né? E a gente na escola tem pensado muito sobre o novo ensino médio, né? E como este lugar da escuta vai se transformando cada vez mais forte por conta do projeto de vida, né? Se a gente imagina oferecer uma escola que faça mais sentido, que o aluno possa ser um pouco mais autor, né, do seu caminho do que era no modelo anterior, né? É hora da gente pensar como a gente vai acompanhar essas escolhas. Não basta oferecer percursos formativos diferenciados, né, se a gente não ajudar os alunos a construírem de fato este projeto de vida, a pegarem para si,
né, os efeitos dessas escolhas, aprender a errar na escolha e a poder fazer novas escolhas, né, reconhecer que a maior parte das profissões e das possibilidades de hoje em dia estão no entre disciplinas e não mais eu não vou fazer, mesmo no campo dos grandes cursos universitários, né? Você tem a medicina, mas você tem a física médica, você tem a química médica, você tem uma série de encontros da própria medicina com as outras linhas de formação e ali, nessas intersecções, criar novos modos de atuar e de trabalhar, né? Ou pensar que você pode estudar cinema e história, né, ao mesmo tempo, e produzir ali nessa intersecção uma carreira brilhante, né, que não é nem de historiador, nem de cineasta. E hoje a gente vê dentro da escola o efeito que teve os professores jovens e professores em formação. A gente tem um grupo de estagiários grande na escola, como os que têm uma formação para a criação de vídeos, né, de repente se transformam em professores mais interessantes ou mais ousados, porque podem usar a tecnologia a seu favor, a favor do ensino, de um jeito que nós que estávamos acostumados a dar aula com o giz e a lousa, né, vamos caminhando para outro lugar, né, muito diferente. Então, pensar nesse novo ensino médio como um lugar de escuta desses desejos, dessas necessidades, dessas impossibilidades, porque eu acho que a vida real nos coloca também limites muito claros, né, de que nem tudo a gente vai ser possível de escolher ou de ser, porque há que se brigar, né, para conseguir alguma liberdade de escolha. E acho que eu vou terminar com uma frase do livro O Palhaço e o Psicanalista, que é um livro sobre escuta, escrito pelo Christian Dunker, que é meu marido, e o Cláudio Tebas, que foi um professor da escola, né? Então, o encontro deles dois se deu muito mediado pela minha... por serem ambos terem contato muito próximo comigo, né? E eles foram discutindo o que é você produzir uma escuta dentro de um consultório de psicanálise e dentro de uma escola ou no picadeiro, né? Porque era muito mais a relação entre a escuta do palhaço do que a do professor, que era um professor em alguma medida, de palhaçada na escola, né? Ele era um grande contador de histórias na escola. E eles dizem no livro que quem escuta se faz testemunha e portador de um patrimônio que, no fundo, poderia ser de todos nós, e que alguns chamam de cultura, e outros de memória coletiva. Então, a construção da cultura, a construção dessa memória coletiva, ela é fruto, né, desse testemunho que a gente carrega quando a gente se põe a escutar e se põe a se surpreender na relação com o outro, na parceria, né? Eu lembro de um professor da escola que dizia: os professores precisam ter um pouco de vazio dentro de si para poder, né, de fato, entrar em relação com o aluno e poder, de alguma forma, ajudá-lo a construir seu próprio saber sobre aquilo que você está ensinando, né? Acho que é isso. Falei um montão. Falei que não ia falar, que queria conversar e fiquei falando. Queria ouvir vocês agora. Então vamos continuar a conversa. Claro. Basta ligar o microfone, quem quiser falar.
Então, eu gostaria, inicialmente, em nome da escola, Maria José, agradecer. Eu acho que a palavra maior que eu tenho agora a dizer é gratidão. Primeiro, ao professor Jarbas, né, pela iniciativa, que é uma pessoa que tem chegado aqui conosco para somar, né, e também pela essa iniciativa dele, esse momento está sendo possível. A nossa amiga Elsoni, que está aqui conosco, que sempre é um apoio maravilhoso, a professora Neivia, né, que ajudou a tornar esse evento real, né? E aí quando eu estava assistindo o filme, o professor Jarbas sabe que a gente fez uma divulgação muito grande, muito intensa, que infelizmente não teve o alcance que a gente imaginava, o retorno, né, melhor dizendo. E aí eu estava ficando frustrado um pouco enquanto estava vendo o filme, só que uma coisa assim, muito interessante que aconteceu no decorrer é a substituição desse sentimento, né, que agora eu estava vendo, eu disse como a gente conseguiu construir nesse momento uma coisa muito especial. E aí eu já trago a fala da Ana Cristina, né, Duque, que traz para a gente uma coisa incrível, que é a gente refletir em qual momento do mundo a gente estaria pensando em estar fazendo esse intercâmbio, né, entre São Paulo e Maranhão, e trazendo um questionamento riquíssimo, né? E aí a gente está aqui nesse desafio, e quando a gente fala a importância de escutar, eu fiquei me perguntando, às vezes a gente procura muito as respostas, e a gente quer encontrar as respostas, e a gente busca as respostas dentro da nossa linha de raciocínio, diálogo, né? Quando às vezes eu fico, quanto esse momento também, ele não diz coisas para a gente, que a gente precisa calar um pouco e tentar compreender. Né? Ao mesmo passo também que eu falo que a gente, diante de um momento tão delicado quanto é esse, né? Um momento de pandemia, onde o medo, querendo ou não, ainda impera, mas a gente ainda teve pessoas que acreditaram, que abriram mão para estar aqui. E aí eu ficava vendo no filme, às vezes, como nós estamos diante de um momento de mudança na educação. E a gente ainda não entendeu isso, que a educação não será mais o que ela era. Né? A sociedade, ela caminhava para isso, e eu acho que a pandemia, ela nos obrigou a dar esse pontapé. E aí agora a gente está aqui nem um pouco barata tonta nesse momento, tentando se encontrar, né? Mas eu falo assim, a gente é importante, o que o filme trouxe para mim, e que mudou um pouco a minha visão com relação a isso, é a ideia do quanto é importante a gente acreditar. E a parte lá da utopia, né, dos professores, eu falo assim, é difícil, é delicado. A gente faz um evento contando com um monte de gente, aí aparece 10, 20. E eu digo, mas se nós que estamos aqui nesse momento, se a gente parar de acreditar, como é que vai? Para onde é que vai? Né? Então eu falo assim, todos nós que aqui estivemos, que aqui ouvimos, olha, estamos com essas carinhas lindas aqui, né, de alunos. Então, é aí que a gente encontra, eu acho que a certeza de que aquilo que a gente faz nunca vai estar perdido. Porque eu tenho certeza que a fala, né, da Cristina vai ficar em todos nós e vai despertar em nós questionamentos que a gente ainda não tinha se feito. E foi uma professora, a professora Fábia, que está acompanhando aí com a gente, foi no meu inbox dizer que o filme, a fala, né, da professora, é um tapa na nossa cara e é também um chamado a uma reflexão. Então, olha, se alguém já foi tocado por essa mensagem, ó, a Fábia aí dando tchauzinho, que é uma professora maravilhosa, que é daquelas professoras que a gente fala que acreditam de fato, que tem um pouco aquele vazio que a gente estava falando, que se permite ser preenchido também pelas angústias dos estudantes, né? Então, assim, eu gostaria muito de ouvir, eu sei que nós temos estudantes maravilhosos, e que aqueles estudantes que a gente viu falando ali, são também nossos estudantes.
que tem histórias de vida incríveis, que tem histórias de vida sofrida e que às vezes estão na escola, né, como aquela que estão acreditando de fato, mesmo não sendo sonhados pela família, que é o que a gente tem descoberto agora na pandemia, que a família é aquela que a gente infelizmente não tem podido contar também, porque é uma realidade que um jovem levou, que a família às vezes nem acha que a educação seja importante. Às vezes olha na escola, às vezes um celeiro de colocar o estudante para se livrar dele naquele momento, o estudante percebe isso, né? Então a gente tem, assim, jovens maravilhosos, e eu acho que o que eu aprendo mais com esse filme e com a fala, né, da professora é o valor que tem escutar. Né? Escutar e aprender envolve também, né, a importância da escuta. E como às vezes nós, enquanto professores, a gente acaba ficando um pouco nessa posição mais difícil de escutar, porque às vezes o poder acadêmico, às vezes infla um pouco o ego. E aí eu achei muito legal o seu exemplo dos carros, né, das rodas do carro, que demonstra às vezes o quanto a gente naturaliza a nossa soberba, né? E aí a gente perde às vezes a oportunidade de ter contato com histórias de vida, com humanidades extremamente ricas, né, que podem nos ajudar a construir um conhecimento que é de fato, que é de verdade. Só finalizando, tem uma coisa que eu sempre gosto de falar para os meus estudantes, como professor de sociologia, é dizer para eles que o que a gente aprende, o mais importante do aprendizado não é nos preparar para responder um exame. Né? O mais importante da educação é nos abrir a mente, para que a gente aprenda a pensar e a questionar. Até aquilo que nos ensinam, né? Entre muitas aspas, né? É isso, é despertar. Então, muita gratidão mesmo, principalmente a professora Ana Cristina Duque, por ter aberto mão de horas assim do seu dia, que eu sei que são valiosas, para vir nos dar a honra de trocar conosco experiências, viu? Então, é a gratidão que fica. Eu preciso te dizer que as horas que eu passei pensando sobre tudo isso foram absolutamente bem aproveitadas, né? Eu acho que vão me dando muito mais condição de pensar sobre o meu próprio trabalho, sobre o que acontece lá na escola, quando eu consigo pensar como falar disso tudo para vocês, né? E o quanto essa expectativa, né, faz com que também ficasse muito nervosa, né? Talvez eu tenha gastado mais horas nervosa pensando, meu Deus, como vai ser, né? Com quem eu vou estar falando, o que as pessoas vão pensar, como não deixar de lado essa possibilidade de aprender com tudo isso, enfim, né? Não é para eu chegar aqui e falar deste lugar da soberba, né? Que perguntas eu posso fazer para que as respostas que eu escute me surpreendam também, né? Para que isso possa ser de verdade uma experiência. Eu acho que era essa a minha grande preocupação, mas de fato acho que o agradecimento é mútuo. Boa tarde. Boa tarde, professor. Eu não quero, acho que posso falar agora, né? Eu queria inicialmente. Boa tarde, professor Jarbas. Queria dar meu boa tarde, porque na hora eu estava tão tímida que não consegui dar, né? Não é todo dia que se tem um palestrante assim de fora, um peso desse enorme, e veio só somar conhecimento, né, Daniel? Boa tarde aí a turma de Colinas, que está todo mundo ali presente. E eu compartilho com a ideia do professor Daniel, né? Foi muito bom o filme. E me fez voltar no tempo. Vejo isso muito em sala, assim, com meus alunos. E só que a gente, enquanto professor, às vezes parece que a gente dorme, não percebe o que está se passando.
Mas hoje, mais uma vez, tirei uma lição e acredito que para todos nós que trabalhamos com educação, isso é muito importante. Primeiro, o poder da escuta, né? Isso aí é o melhor, talvez, de todos. A gente tem que aprender a escutar o nosso aluno e a ouvi-los também, né? Pais, alunos, colegas de trabalho, cada um vai somando aquelas todas que a gente ouve e vai enriquecendo o nosso trabalho, né? Também eu tirei uma conclusão, que a gente tem que estar, enquanto professor, a gente tem que estar sempre atento aos sinais, nos diversos âmbitos, né, da comunidade que a gente trabalha. E ali a gente vai aperfeiçoando cada vez mais o nosso trabalho. Também tem a questão do compartilhamento. Temos sempre, é uma rotina no dia a dia. Eu acredito que a professora vai concordar comigo, o próprio professor Jarbas, os professores aí de Colinas, eu, enquanto professora, compartilhar sempre saberes, experiências, aprender cada vez mais a valorizar, a elogiar as ideias, né, as produções, as inseguranças dos nossos alunos, que a partir dessas escutas a gente tem. Aprender também a receber, a aprender com eles. E, a partir daí, a somar as ideias e os nossos conhecimentos, para que a gente possa expandir cada vez mais as nossas ideias, procurar cada vez mais para que possa atingir os objetivos que a gente tanto trabalha, né? Ah, eu quero ter isso e aquilo. Então, são coisas tão simples que no dia a dia vai se passando. E, para final de tudo, ver se a gente consegue compreender um pouquinho desse universo aí dos adolescentes, porque é o que nós estamos falando agora. Esse universo é tão complexo, é tão cheio, tem tanta coisa boa, mas precisa ser entendido, precisa ser ouvido, né? Para que, a partir dali, eles possam pensar em várias opções, porque obstáculos a gente sabe que é o que mais tem, gente, para nós e para eles. Mas fiquei muito feliz com o filme, mais feliz ainda em ouvir a professora, mais ainda em ouvir o meu amigo aí, Daniel, que é quem está em loco aí no nosso projeto, vendo de perto as dificuldades, e está tentando, junto com o professor Jarbas, de todas as formas, melhorar esse trabalho. E vamos ouvir outros professores aí que também, com certeza, tem. Mas de já, muito obrigada, viu, gente? Desculpa aí pela demora, o tempo aí que eu tomei. Obrigado, Sony. Mais algum? Vamos ouvir mais alguém. Seria bom se algum estudante se manifestasse também, né? O pessoal que está lá na escola não gostaria de falar? Olá, boa tarde. Pois não, quem é? É a Tessiane. Oi, Tessiane. Gestora pedagógica da Escola Maria José. Opa, Tessiane, prazer. Você não quer abrir sua câmera? Mas tudo bem, fale assim como fica à vontade. Opa, oi, Tessiane. Certo. Então, assim, eu conversando com o professor Daniel, né, nós estamos aqui na escola, né, inicialmente ficamos um pouco decepcionados com o quantitativo de pessoas que entraram, né, então, nós, né, eu pensando, eu achei tão interessante o filme, tão bonito, tão realista, e a gente conversando, nós decidimos, né, fazer uma reexibição no início do ano letivo de 2021, né? E gostaria de convidá-los novamente para estar presente nesse dia, né? Que ainda vai ser marcado, mas que eu achei muito interessante, muito bonito e que acho que é necessário que todos da escola participem e vejam esse filme, porque ele é muito bom.
A gente só quer agradecer pela presença de vocês. Assim, foi bom a gente pegar esse tempo do nosso. Pegar esse tempo pra gente poder estar aqui. Assim, eu tô nervosa. E só agradecer mesmo. Só. A Fábia, me parece, levantou a mão aqui que gostaria de falar. Fábia, só abrir o microfone. Ok. Boa Abre sua tarde. câmera também, por favor. Tá aberta? Está aberta, desculpa, deixa eu fixar aqui na tela. Opa! Oi, Fábia, você é estudante ou professora? Eu sou professora da Perdão, escola. da escola. Qual a matéria? Eu dou Biologia e Química. Ah, ótimo. Eu estou em casa, mas estou acompanhando desde o início. Certo. Só uma perguntinha, Jarbas. Você é filho da dona Ciana? Parente da Ciana? Sim, filho da dona Ciana. Ah, quando eu vi o Couto e Lima, eu lembrei da minha amiga Geisa, que eu estudei junto com ela em enfermagem também aqui. Maravilha, minha irmã. Pois um abraço, viu? Abraço, prazer. Então, assim, como o Daniel falou bem no início, quando eu estava assistindo o filme, eu mandei uma mensagem no WhatsApp dele, eu digo, amigo, que lapada da nossa realidade, que tapa na cara nossa, viu, esse filme. E assim, eu fiquei muito emocionada, porque eu costumo dizer que muitas vezes eu acho que eu pego muito pesado com meus alunos, não sei porque o meu jeito de ser uma professora que quer o melhor para eles, mas eu acho que às vezes eu pego muito pesado, né? Talvez eu possa transparecer para ele, talvez até com meus colegas, que eu sou aquela professora má, né? Mas, e esse filme, assim, vem me abrir, assim, mais, assim, o meu jeito de ser, né? E até esse momento que a gente está passando também, a gente vem pensando em tudo que a gente vem trabalhando, né? Por exemplo, eu sou professora já há 10 anos e, assim, a gente passa tanta coisa na cabeça da gente, mas, como vocês próprios já comentaram, quando a gente voltar, não vai ser mais a mesma educação, né? Mas que estejamos preparados para o novo, como já estamos, que aprendemos sem querer querendo, né? Aprendendo errando que nós estamos, mas que está dando certo, né? E é isso, eu gostei muito, e essa ideia da Tessiane foi muito boa sobre 2021, conversar um ano letivo com isso, mesmo que vocês não estejam presentes, mas eu tenho certeza que a gente vai dar esse recadinho de vocês para os nossos alunos, que foi muito importante, muito interessante. Muito obrigada. Obrigado, Fábia. Cristina, você gostaria de fazer alguma consideração? Eu estava aqui pensando nessa fala da Fábia de que o mundo não vai ser, a educação não vai ser mais a mesma, né? Acho que não vai mesmo, já não podia mais seguir sendo, acho que a gente vê no filme também, em alguns momentos, a fala é muito contundente de que a gente precisa inventar um outro jeito, talvez a pandemia nos fez ver isso, eu acho que o desafio do novo ensino médio é mais um passo nesse sentido, e acho que é um desafio gigantesco, né? Mas fico pensando quando a Fábia fala que ela é professora de biologia e de química, né? O quanto isso já tem sido uma das nossas maiores dificuldades quando a gente pensa na formação dos professores, né? De que eles são formados nas ciências puras para fazer licenciatura, e então quem sabe biologia não sabe química, e quem sabe química não sabe física, né? E porque é assim que a gente ensina na universidade, e acho que isso precisa ser revisto urgentemente para um novo pensamento sobre as áreas, e o quanto é importante que a gente tenha gente formada, né? Que seja, pelo que eu entendi, como formada em enfermagem, ela teve essas duas formações em duas áreas, em duas ciências diferentes, né? Mas o quanto é importante esse pensamento menos da disciplina e mais da área, né? O quanto a gente pode ganhar com pessoas capazes de pensar, por exemplo, a energia do ponto de vista da física, da química e da biologia, e não como fenômenos que não se conversem, né? Eu acho que a gente aprendeu sobre energia
na aula de física e depois a gente aprendeu na aula de química. E uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Eu levei muito tempo para me dar conta de que talvez aquela fosse a mesma energia do que a gente estava falando, ou mesmo, né, a questão do tempo da história e o tempo da literatura, né, o quanto é o tempo da humanidade, né, que está posto ali, as escolas, a arte, a filosofia e a história acontecendo todas, né, ao mesmo tempo, e a gente aprendendo isso de maneiras desconectadas, né? Então acho que a chance que a gente tem agora, porque, enfim, somos obrigados a rever este currículo que já não fazia sentido, né, vai nos possibilitar pensar nos conteúdos de uma maneira mais orgânica, né, ou de uma maneira que faça mais sentido, inclusive, para que os jovens saibam para que aprende Teorema de Pitágoras, como a menina diz no filme, né? Talvez nenhum de nós nunca tenha usado, de fato, o Teorema de Pitágoras na vida prática, né? Mas não deixa de ser um conhecimento fundamental que a gente aprenda, e talvez a gente não precise de tantos exercícios sobre a mesma coisa, mas sim uma visão mais ampliada e mais contextualizada de para que serve tudo isso, né? Então acho que a informação que está no mundo da internet, ela já está aí, né? Ou a gente aprende a ensiná-los como articular essas informações, como usar, como buscar, como saber o que é fake e o que não é, enfim. Se a gente não ensinar isso, a informação que a gente dá não faz nenhum sentido mesmo, né? Por isso a importância da reflexão mesma e das consequências, né, de pensar o lugar da opinião e da ciência, né, o lugar do eu acho que, mas eu acho que baseado em que tipo de argumento, onde que a gente vai buscar nesses argumentos, enfim, acho que isso tudo são lutas importantes para a gente seguir agora, quando o mundo voltar ao normal, né, e enquanto a gente estiver distantes uns dos outros, enfim. O que mais? Você está sem microfone. Opa, desculpa. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Vamos ouvir mais alguém? Tá, então eu queria falar Tiane, novamente, Tiane, só um como minutinho. a minha colega Fábia, ela se pronunciou, né? Então, na Sim. fala dela, eu achei bem interessante e me vi na fala dela, né? Porque ela falou assim que às vezes os próprios colegas ou os alunos a veem como uma professora má, né? Mas que ela quer só o bem, ela é rígida e a gente percebe a rigidez dela, né? E eu, na verdade, eu sou gestora só há um ano, né? E antes eu era professora. E eu conversava muito com a Cleinha a respeito da nossa prática enquanto professora, porque nós éramos mais maleáveis, mais molezinhas, e nas nossas aulas a gente percebia os estudantes fazendo as atividades, correndo para entregar as atividades, e das nossas, eles ficavam enrolando. Cleinha, é o nosso jeito. Então, nós temos que nos moldar, né? E tentar melhorar isso. Então, é assim, não é questão de ser má ou não. É a questão da pessoa se moldar, se lapidar de acordo com a realidade, com a nossa realidade, né? Então, eu não vejo dessa forma, Fábia. Eu vejo que você está tentando, está ensinando, né? Porque na vida eles não vão ter essa maleidade, eles vão ter que cumprir prazos, cumprir horários. E nós aqui que não aceitamos, que não deixamos eles entregarem depois, nós é que estamos errados, nós é que estamos ensinando de forma errada, né? Então, assim, nesse filme também eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque a gente também às vezes ensina errado, mostra o que é errado para os estudantes, né? E no final eles vão esperar algo que não tem na vida real.
Cris, você gostaria de comentar? Eu acho que isso é um assunto que talvez seja um prato cheio para você conversar, com muita experiência que você tem nessa questão, né? Estou pensando aqui a diferença de rigidez e rigor, né? O quanto é, sim, importante o rigor, né? O quanto é, sim, importante que eles saibam, os alunos, quais são as bordas, os limites possíveis, e o quanto eles podem discutir sobre isso, né? Talvez mais do que a Fábia tentar mostrar que não é má, né? Eu acho que claramente não tem nenhuma lastro na maldade, tem a ver com o lugar do ensino, né? Com a possibilidade de se levar a sério e querer que os alunos também levem a sério a tarefa que lhes cabe, que é atender as demandas, enfim. Mas o quanto a gente pode ir discutindo com eles de por que isso é importante, né? Talvez um pouco, como a Terciane falou, do lugar do mundo lá fora, né? Dos limites que o mundo lá fora vai colocar, mas fiquei pensando agora com relação aos protocolos de saúde por causa do Covid, né? Na escola a gente tem meninos menores, então com os menores é mais fácil de entender os exemplos. Aí os meninos querem ir todos para a lousa, para desenhar na lousa, e aí eles esquecem que eles têm que ficar distantes. E aí a professora pode ficar a cada 2 minutos falando, fica longe, né? Ou pode retomar com eles qual é a lógica de por que não pode ficar perto, ou de por que aquele jeito que eles estão na lousa é perigoso para a relação com a doença. Ou não pode jogar futebol, porque estamos com Covid, ou como podemos jogar futebol, o que tem no futebol que nos aproxima e que, portanto, não pode, e o que se a gente passar álcool na mão, não sei o que, lavar a bola, enfim, fizer de um jeito mais interessante, mais cuidado, a gente, de fato, aprende por que aquele limite está dado. E aí você consegue criar uma situação em que lá fora eles vão usar os protocolos de saúde melhor, né? E a gente tem visto isso acontecer em muitas escolas com as quais eu conversei nos últimos tempos, todos estão dizendo, os nossos alunos, quando foram para a escola, passaram a ser mais cuidadosos com os protocolos fora da escola do que os que não voltaram ainda, porque estão voltando lá, né, devagarinho. Aqui em São Paulo a gente só tem autorização para receber 20%, né, e mesmo assim a gente não pode dar aulas formais só para o ensino médio. Então, nesse caminho a gente vai garantindo o rigor do protocolo, porque nesse caso, então, é uma questão de vida ou morte, de fato, né? E ainda dando uma condição para que eles façam isso de uma maneira autônoma e não porque eles têm medo da Fábia, né? Ou da maldade da Fábia. Eles têm toda a condição de seguir atendendo a demanda dela, né? E ao mesmo tempo discutindo com ela e entre eles que lugar é esse desse rigor. E eu acho a tendência, quando a gente vê ao final de um período mais longo de contato de professores mais rigorosos, que os alunos reconheçam e digam, com ela eu aprendi a beça, né? Aquele professor que não aceitava qualquer coisa, né, me forçou a descobrir o que era o melhor que eu podia dar, né, e não aceitou qualquer coisa, porque senão é isso, a gente corre um pouco o risco de deixar levar, né, uma maleabilidade que aí a preguiça impera, né, a gente é humano, e o menino é humano também, vai ser preguiçoso, se a gente deixar ele não vai fazer. Então como é que a gente vai compondo essas duas coisas, sem, por exemplo, deixar de reconhecer que tem situações em que a flexibilidade precisa acontecer, né? Tem diferenças individuais que pedem, sim, pela flexibilidade, né? Desde alguém que passou por uma situação complexa ou até um menino que não tem condição de produzir na mesma velocidade ou o mesmo tipo de trabalho que o colega dele, por dificuldades pessoais mesmo, né? Acho que é um pouco por aí a diferença, né? Pensar essa diferença entre rigidez e
e rigor, que eu acho bem importante. Eu acho que a Ângela está com a mãozinha levantada, é isso? Você está mudo de novo, Jarbas. E a... Ângela, você quer falar? Já está na tela aqui. Fique à vontade, Ângela. Quer ligar sua câmera ou não prefere, não? Deus me livre. Você não está conseguindo ler, não? Não, pode ficar à vontade. Não está aparecendo a câmera. Não, porque ela escreveu no chat, eu estou achando. Vamos ver. Ela escreveu no chat. Lê aí, por favor. Quer ler? O que eu leio? Isso. Eu posso ler. Boa tarde. Sobre o filme, percebi que retrata muito a realidade dos estudantes do ensino médio, sobre ter dúvidas, sonhos e suas expectativas para o futuro. Dá para perceber também a educação pública brasileira é preocupante. E também a questão da desigualdade social do nosso país. É isso. Né? Talvez se a gente tivesse que resumir o filme, esta frase diz tudo. Né? Ela mostra 3 focos muito importantes do filme. Né? A questão da desigualdade social e da educação pública preocupante, e a questão dos alunos, né, com todas as suas potências, porque quando a gente também se preocupa demais com os meninos, acho que também, de novo, a fala da menina, né, deixa a gente um pouco em paz. Faz parte da vida a gente ter ali dúvidas, sonhos, independe de classe social, independe de estrutura e de opções de vida, né? Claro que é mais fácil para os meninos que têm mais condições de se dedicar a isso, mas o sofrimento é transversal, né? E o sofrimento na adolescência ele é constitutivo de alguma forma, né? Como é que a gente vai? A questão é o quanto a gente está bem acompanhado, né, por pessoas que nos ajudem a falar desse sofrimento e a avançar, né, encontrar outros caminhos, porque não é fácil esse momento de ruptura mesmo, né? Tessiane pediu para falar. Tessiane? Acho que ela tinha esquecido de baixar a mãozinha e agora ela baixou. Não, Tessiane, vamos lá. Opa, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Bonita máscara. Eu me chamo Pedrina. Oi, Pedrina. Sobre o filme, eu achei interessante, por causa que ele é sobre a nossa realidade, né? O que está acontecendo em si ao redor. E, assim, é muito comum a gente ver isso, os alunos desistindo por falta de aconselhamento, essas coisas assim, que não tem muita oportunidade por causa da infraestrutura da escola, não tem condições. E assim, no interior onde eu moro, o motorista vai lá, um interiorzinho um pouco afastado do meu. É a última casa, e ele é muito ruim de passar carro lá. Quando chegou lá, era apenas um aluno, ele disse que não iria para a escola, não iria mais. E assim, o motorista assim, se sentiu, como é que se diz? Enganado, porque ele achava que ele foi um dia antes avisar que ele ia buscar para ir para a escola. Mas assim, não foi. E no filme retratava muito assim, essa ideia de tentar trazer os alunos. E a gente está fazendo assim de tudo, na campanha do WhatsApp, falando com os alunos, tentando trazer eles de volta. Mas é assim, dentro da realidade. E você acha que é por conta da pandemia que eles essa realidade ficou muito mais escancarada e difícil por conta da pandemia, né? Imagino que numa casa distante do centro, para você conseguir chegar numa escola, primeiro, acho que a internet já deve ser muito mais complexa para você continuar no ensino online, e ainda com essa dificuldade
deslocamento, de transporte, enfim, deve ser de verdade muito uma solicitação que a gente precisa fazer para os adolescentes, muito difícil deles atenderem, né? Imagino, porque a realidade está ali batendo na porta, dizendo, vamos lá trabalhar, vamos ajudar, né, em casa, vamos pensar um jeito de produzir, e esse esforço que é fundamental de ser feito, de você acordar de manhã cedo e ir para a escola, que eu brinco com todo mundo que todo mundo um dia não quer ir para a escola de manhã cedo, nem a gente que trabalha na escola. Tem dia que toca o despertador e você fala, tenho que ir mesmo para a escola. Né? E é um desejo decidido, né, que tem que acontecer para você se forçar isso. Nessas situações, realmente, acho que talvez só a força do coletivo, dos colegas, para conseguir convencê-los. Só contar que a escola está linda, que está passando cinema dentro da escola, né? E que tem conversa boa para acontecer ali, para convencer, eu acho, esses estudantes. Cris, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse assunto mesmo. Qual a importância que você daria a isso que você acabou de falar, da presença do coletivo, sobretudo colocando da falta que aquela pessoa faz na escola? Eu acho que isso é um ponto, me pareceu um ponto crucial do Francisco lá, que falou isso, que aliás é da fala dele que se tira o título do filme, né? Ele diz, nunca me sonharam médico, nem professor, nem... Eu aprendi a sonhar sozinho. Isso para mim, é a coisa realmente mais comovente que tem no filme. Mas tem um elemento aí que eu acho muito importante e que eu pensei, inclusive, na possibilidade de a escola criar uma espécie de grupo, que eu chamaria de grupo do Chico, que seria o de exatamente fazer esse trabalho, de sensibilizar, obviamente que não obrigar, mas nem constranger, mas sensibilizar esses alunos que estão evadindo, sobretudo nesse momento de pandemia, que eu acho um problema muito grave, porque essa evasão, ela implica em uma interrupção, muitas vezes, mesmo da vida escolar. Eu acho que esse é um dos problemas mais graves que nós vivemos na escola pública, sobretudo numa cidade como Colinas, que tem esse problema de distância da escola, de gente que está fora sequer de contato com o mundo, porque a internet não existe em algumas regiões, né? Então, assim, eu queria ouvir de você sua ideia, seu parecer, seu pensamento sobre essa questão específica. Eu fiquei pensando que tem uma parte no filme que ele recebe uma carta dos colegas, né, dizendo para voltar. Exatamente. E acho que é fundamental, né? Eu acho que é de verdade a única condição, porque pelo lugar do conhecimento, eu acho que ele não sustenta tanto desafio, tanto investimento mesmo, né? Tanto a pessoa precisa investir muito de desejo de voltar, né? E o grupo de colegas, né? O grupo de iguais, a possibilidade de você compor um coletivo, e de saber que você faz falta neste coletivo também, né? Alguma responsabilidade por este coletivo pode ser decisivo para o pertencimento, né? E a ideia de você estar na escola... Por que a educação à distância não funciona quando não é no momento de pandemia, né? Quando ela não é a única opção? Porque você perde a noção de pertencimento, né? Perde a ideia de que você está ali num espaço coletivo. Estudar sozinho é muito difícil. A Madalena Freire costuma dizer que a gente estuda sozinho, mas aprende no grupo. Né? Porque você vai lá, estuda para se preparar para uma conversa ou para um compartilhamento, ou o contrário, compartilha primeiro e depois estuda para consolidar aquele conhecimento, mas assim, aprender mesmo, você aprende quando você está em um grupo. Né? E a vida da gente se dá em grupo. Né? Então, se o grupo nos chama, se o grupo se organiza de alguma forma para dizer que o ausente faz falta, ele não só
está faltando na escola, mas ele falta naquele grupo. Aquele grupo sente sua falta. Aquele grupo perde uma peça importante, porque num grupo classe a gente tem, cada um tem seu papel, cada um tem seu lugar, né? E quando você tira uma peça, isso desmonta completamente. De novo, com relação à pandemia, a gente tem feito uma campanha na escola agora com os alunos que falam que vão voltar e não voltam. E a gente fica esperando, né? E aí a gente se preocupa de, será que não vieram porque adoeceram? Ou será que não vieram por outro motivo? Então tem uma campanha agora para que, assim, avise quando você não vier, né? Nos diga por que você vai fazer falta. Porque aí a gente consegue, de fato, administrar isso. E uma coisa que a gente pensou também durante essa ideia de retorno foi como é que a gente poderia envolver quem não voltou com os trabalhos de quem voltou, né? O quanto a produção de texto dentro da própria escola, ou relato de o que está acontecendo na escola, é um jeito de você atrair esses meninos e meninas que saíram da escola a voltarem, né? O quanto, de novo, né, a fazer acontecer coisas como esta, né, que a gente está vivendo hoje, pode ser, sim, definitivo para que alguns possam retornar, né? Como é que a gente pode, é quase como uma isca, né, a isca do bem, né, de trazer alguma coisa que imperdível, né, que ele vá aos poucos reconhecendo que é imperdível e que vale o esforço, vale a inércia, né, de sair dali onde ele está e tentar voltar aos poucos. Agora tem uma questão da dificuldade, eu acho que tem todas essas dificuldades reais da vida, né, da vida difícil num país desigual, né, mas tem também uma dificuldade que é do social, né, a gente, em alguns momentos, a gente está prevendo que no fim da pandemia a gente vai ter a síndrome da cabana, né, as pessoas que entraram para dentro das suas casas e que descobriram que dá para viver ali, né, dentro de uma bolha, e com medo da volta, com medo de voltar, né, a encontrar pessoas, com medo de alguns casos patológicos, medo de encontros mesmo, né, de achar que vai adoecer, mas em casos menos patológicos e mais adolescentes, né, de caramba, eu mudei muito nesse tempo em que eu estive em casa. Então a gente viu isso acontecendo com meninos que ficaram 5, 6 meses longe, quando a gente viu com barba, né, o corpo completamente transformado pela adolescência e pelos hormônios, e o quanto isso causa mesmo constrangimento, causa dificuldade para o retorno. Teve um caso de uma criança de 4 anos que ficou 6 meses longe da escola. E aí, quando voltou, a mãe perguntou, e aí, como foi? Aí ele falou, dela eu gosto igual, né, falando da professora, mas os meus amigos é que cresceram. Né? Imagina que são 6 meses na vida de um menino de 4 anos. Né? Então, e na vida dos adolescentes também. Né? Para quem o lugar do social e dos encontros era o fundamental, fazer parte de um grupo, fazer parte de uma tribo, enfim, de repente isso se desmonta e eu tenho que viver sozinho, né? Essa realidade aí, a hora de voltar é mais complexa mesmo, dá mais medo. Mas eu acho que é esse grupo de apoio, né, interno à própria escola, interno ao próprio grupo, de buscar, né, de alguma forma, esses caras em casa, acho que é bastante importante, bastante eficaz. Bacana. Gente, nosso horário era mais ou menos terminar às 5, mas a conversa está muito boa, se quem quiser ainda fazer algum tipo de consideração, ou quem quiser fazer uma pergunta, ou fazer uma intervenção, fique à vontade. Bom, eu só queria agradecer mais uma vez, tá, professora Ana Cristina Dum,
por estar conosco, ter aberto mão aí dessas 3 horas da vida dela, que para a gente também foram 3 horas extremamente valiosas, tá? E dizer também que, como a professora Tessiane falou, que é a nossa gestora pedagógica, né? A gente deixa aí novamente o convite estendido para que, se a gente puder estar de novo reunidos no dia da inauguração, do retorno às aulas da escola, para que a gente possa dialogar com mais estudantes, mais colegas, pais de alunos, né, que eu acho que é muito interessante, né, e dizer que para nós, acima de tudo, foi uma imensa honra, tá? O diálogo é fundamental, é o diálogo que nos enriquece, essa troca de experiências, né, entre diferentes realidades, porque a gente sabe que nós estamos no país, mas onde tem vários países diferentes, né, dentro dele mesmo, e é muito bom que a gente possa estabelecer essa ponte, né, que o professor Jarbas tem aberto para nós, que nós também agradecemos, e que a gente fica aqui com a estima, tá, de que esse diálogo, ele se concretize pelo e-mail, ele vai me passar seu e-mail, eu vou lhe enviar o e-mail também com agradecimentos mais devidos, tá bom? E dizer que para nós é maravilhoso. A gente, infelizmente, queria ficar muito tempo dialogando, debatendo, mas eu vou ter um outro encontro agora há pouco, e os jovens que estão em fase de crescimento já estão aqui com os estômagos reclamando que nós somos guerreiros, né? Estamos aqui desde as 2 horas, mas eu acho que não teve nada perdido, né? Aquilo só queria resgatar mais uma vez, porque às vezes aquilo que a ideia que a gente faz de sucesso é uma ideia, às vezes, extremamente errônea, né? Que está associada a quantidades, né? Quando, na verdade, sucesso, para mim, eu acho que é a profundidade de um diálogo, é a profundidade de uma reflexão, e eu acho que isso a gente pôde ter, a gente conseguiu, quando professores analisaram sua prática, quando estudantes trouxeram para cá sua realidade. Então, assim, eu fico extremamente feliz. É aquele velho ditado, né, que a qualidade é muito melhor do que a quantidade. Então, fica aqui essa finalização dizendo, principalmente para os nossos estudantes que estão nos assistindo, que estão aqui presentes, né, que esse filme, ele traz uma realidade para eles, né, nunca me sonharam. Então, às vezes, eu como professor sempre falo isso, às vezes não nos sonham, mas eu lembro do que aquele jovem do filme fala, mas eu estou sonhando para mim, né, então, o futuro que eu quero, a gente tem que largar de ouvir certas vozes, né, certas realidades, e aprender a romper mesmo, né? Eu acho que é aí que está a diferença, né? Podem nunca ter me sonhado, mas que eu mesmo nunca pare de sonhar, porque aí a maior morte que existe é quando a gente deixa de acreditar e a gente para de tentar, porque pior do que morrer de fato é estar morto em vida, né? Então, eu acho que é isso. Muito obrigado mesmo. Tá bom a todos, tá? E é isso. Obrigado. Tá bom, Daniel. Obrigado. Obrigado pela participação. Então, a gente caminha aqui para o final. Eu gostaria apenas de também dizer alguma coisa sobre tudo, inicialmente sobre essa ausência, né? Eu acho que a ausência que eu acho que foi sentida, né? Embora eu, do meu ponto de vista, achei que o evento foi extremamente representativo, foi muito interessante, mas essa ausência de um conjunto de colegas, de professores da escola e até de alunos, ela também nos diz alguma coisa, né? Acho que ela também quer dizer alguma coisa. Sei que nós estamos num momento de pandemia, sei de tudo isso, mas ela pode nos querer dizer alguma coisa. Então, vamos tentar refletir depois sobre essa ausência, que eu acho que a gente pode aprender com ela. Mas a principal questão que eu acho que a gente deve se colocar é essa que eu acho que a Cristina Dunker colocou, né? Que é que perguntas, a um certo momento ela colocou assim, que perguntas eu posso fazer para que eles possam se revelar de alguma coisa, né? Falar dessa escola, para que eles possam falar de si, né? Ou dos seus desejos.
Esse parece que é o principal desafio que nós temos na nossa iniciativa, no nosso projeto, é exatamente poder fazer falar, né? E eu acho que se faz isso do meu ponto de vista, com a sensibilização, né? Eu acho que o sensível precisa estar muito presente. No filme tem um professor que fala muito disso, eu acho muito bacana o que ele coloca, né? Que se refere um pouco às teses do Larossa e tal. Mas, sem pretender teorizar, a pergunta é simples. Como sensibilizar para fazer falar esses desejos, né? Esse é um desafio que nós temos como grupo. Essa é uma questão que envolve a sociedade brasileira, porque existe não só uma recusa da escola, existe uma recusa da educação, né? O Giannini colocou isso também no filme, né? É uma sociedade que recusa o conhecimento, que recusa a educação, que dá espaço para o negacionismo. Então, esse é um desafio também que nós temos. E talvez isso passe não apenas pelos conteúdos, não apenas pelos instrumentos de gestão, não apenas pelos currículos, mas também pela possibilidade de sensibilizar, pelo aspecto estético, talvez, né? Então, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa, talvez no nosso desafio, que é tentar, de alguma maneira, estabelecer esse diálogo com a escola, colocar nas nossas reflexões. Vamos fazer uma avaliação uma reunião próxima, na próxima segunda-feira, e vamos tentar discutir essas questões. Há uma desconfiança no Brasil da política, da escola, da educação, e a gente precisa saber como, dizemos assim, driblar essa desconfiança, né? Como nos apresentar com credibilidade, né? E essa credibilidade ela só vem quando ela é verdadeira, né? Quando ela vem de fato de alguém que quer se implicar naquilo. Então, eu aproveito para agradecer profundamente, nesse momento, a professora Cristina pela participação tão verdadeira, tão pessoal com a questão, né? Assim, a gente, de certa maneira, eu quero dar a palavra para ela concluir, portanto, tá bom? Muito obrigado por todos estarem aqui, a todos e todas, né, estarem aqui. E, Cristina, você pode falar, fique à vontade. Na verdade, eu fiquei pensando sobre este convite de retornar para discutir o filme com mais gente, e fiquei pensando que talvez, e pensando na sua pergunta, né, de que perguntas fazer para fazer o desejo circular, fiquei pensando na possibilidade da gente articular alguma coisa que envolvesse os estudantes daí e daqui, né? Se a gente não conseguiria pensar que também um jeito de fazer resistência a esse desmonte, enfim, é dizer que a gente é capaz de conversar com todas as diferenças, inclusive com as diferenças de milhares de quilômetros, né? Mas o quanto os estudantes daí estudam a realidade daqui, e o quanto os estudantes daqui estudam a realidade daí, e o quanto eles podem trocar nisso, né? Se a gente fizesse essa pergunta para eles, né, o que faz você querer voltar para a escola? Querer participar? Né? A gente pode perguntar para eles aqui, e pode perguntar para eles aí, porque estão todos com a mesma dificuldade, claro que colocadas as devidas diferenças das desigualdades mesmo, né? Tirando isto, né? Como será que seria para eles contarem uns para os outros o que é sair de casa e ir para a escola, né, depois de uma pandemia? Ou o que é que os faz acordar e ligar o computador para assistir uma aula? Né? A gente vem se perguntando muito sobre isso também aqui. É muito difícil de mantê-los atentos. É claro que os elos se mantêm por outras questões e por outras razões, as famílias muito mais envolvidas com isso, enfim, mas as famílias com mais condição de lutar por isso, né, do que aí, imagino eu.
Mas acho que a gente Cristina, podia fazer essa pergunta. Fala. a gente podia expandir aquela sua frase que você gosta de usar. A gente precisa de um país para educar alguém. E fazer essa conexão. Quer dizer, fazer essa possibilidade que aí eu me lembro muito do livro do Christian, A Paixão da Ignorância, em que ele coloca muito a necessidade da presença da diversidade, num certo momento, um dos textos que ele escreve. Né? E acho que a diversidade ela não pode vir só pelo lado do que é excluído, mas também pelo que é diverso para essas pessoas, o que é uma escola de São Paulo, privada e tudo, com todas as características que a Carandá tem, né? Mas que seria, de fato, um contato com a diferença. Eu acho que isso também é um elemento que, se a gente não tratar de forma hierarquizada, eu acho que é extremamente importante que a gente possa fazer isso. Eu me coloco à disposição de manter o diálogo e a gente poder construir essa conexão mais frequentemente, né? Pensar primeiro nela, claro. Pensar qual o melhor caminho. Mas eu acho que, por exemplo, uma das coisas que não é diferente é a dificuldade. Né? O quanto, enquanto indivíduos, né, eles estão vivendo essas dificuldades. E claro que com contextos diferentes. Então, falar dessas dificuldades pode ser um jeito de fazer a dificuldade andar. Como é de falar sobre a adolescência, né? E ser adolescente é difícil em qualquer classe, em qualquer estado do nosso país ou em qualquer país, né? Falar dessa adolescência de alguma forma é um jeito de aproximar pessoas, né? E a gente pode sim pensar que talvez seja esse um caminho interessante para que eles uma isca para que eles cheguem mais perto das escolas, né? E possamos defender de fato a educação para todos. Né? Vamos pensar nisso. De novo, muito obrigada pela oportunidade de conversar e de pensar sobre todas essas possibilidades. E aposto mesmo numa possível parceria de mais contato e mais conversa, né, entre as duas escolas em especial e com vocês, educadores, claro. Aí é mais simples de pensar até como fazer funcionar, a gente pode se articular para isso com tranquilidade, mas como aproximar as escolas, eu acho que é um desafio mais difícil e mais legal. Tá bom? Tá bom, gente. Muito obrigado. Boa tarde. Bom domingo para vocês. Obrigado a todos. Então, a gente encerra a nossa... Tchau. Obrigado.